Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos escutar o texto de Lucas 16, 19 a 31, que trata do rico e do Lázaro. Ouçamos a palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos ouvido este texto de Lucas, que trata deste rico e deste Lázaro, o rico que esbanja com festas, com sua riqueza e opulência, e o Lázaro, que está na porta, todo chagado, sofrendo, e que dentro dos seus sofrimentos tem cães que lambem as suas feridas. O destino chega para todos, a morte nivela, os dois morrem. Como o texto nos coloca, Lázaro é levado ao seio de Abraão e o rico é sepultado. Esse sepultamento do rico é para mostrar que foi morto com as honrarias humanas, foi rico e morre de uma forma rica, se assim podemos dizer, opulenta, sendo colocado em suas honrarias e depositado em seu leito de morte. Lázaro, no hebraico, é uma denominação de Eleazar, que significa o único Deus ajuda. Quem é que ajuda Lázaro e quem é que ajuda o rico? Quando nós vamos então entrando nestes meandros do texto de Lucas, percebemos que no coração do rico, quem o ajuda é a sua riqueza, os seus bens. Mas a Lázaro, esse filho de Abraão, deposita sua única confiança naquilo que ele é, filho de Abraão, sem nenhum bem nesta terra. Lázaro é um mendigo, é um pobre, é um ferido, e vai ao seio de Abraão, um local de bem-aventurança, mas também de conforto, de consolo eternos. No judaísmo da época de Jesus, acreditava nesse local onde as duas realidades podiam ser vistas. Aqueles que estavam no seio de Abraão, gozando destas alegrias, deste consolo, e aqueles que viam
que estavam na desgraça, no sofrimento, em angústias, vendo aqueles que estavam salvos. E isto aumentava ainda mais as dores destes que morriam e que estavam neste outro lugar, que era o lugar dos condenados diante do lugar dos abençoados. Apesar disto, temos uma alegria eterna no seio de Abraão e um tormento eterno. Vemos aqui também as primícias dos bens futuros, mas os espinhos eternos dos condenados. Um local intransponível, em que nenhum dos lados pode, na verdade, atravessar. Podem se ver, segundo esta compreensão judaica da época. O rico apela para o pai Abraão, ou seja, o rico também é filho de Abraão. E agora aumenta mais ainda sobre o rico, porque ele viu todos os dias um filho de Abraão à sua porta, ferido, pobre, e não fez nada. Mas agora ele quer ter misericórdia, ele pede misericórdia, usando o verbo eleo do grego, que significa misericórdia. Aí vem a palavra esmola, a raiz é a mesma. O que, na verdade, o rico está pedindo para o pai Abraão? Entre aspas, um tipo de esmola, da qual ele foi incapaz de dar ao pobre Lázaro. Este abismo que separa os dois, agora eternamente, é, na verdade, a maneira que o próprio texto coloca do destino dos condenados e o destino daqueles que foram, então, que participam, então, da nova realidade no seio de Abraão. O próprio Abraão quer mostrar para o rico que ele agora vive aquilo que ele cultivou e que Lázaro não teve nada a cultivar a não ser a sua pobreza, o fato de ter sido mendigo e das suas feridas e dores, as quais ele passou e teve de suportar. Mas este homem insiste com o pai Abraão para que Lázaro vá avisar os seus irmãos que estão também curtindo a vida em festas, opulências, desperdiçando seus bens e seu tempo. Mas Abraão diz: eles têm Moisés e Elias. Vejamos que o rico ainda se acha superior a Lázaro, querendo mandar Lázaro para avisar os seus irmãos. E Abraão é muito objetivo. Eles têm Moisés e Elias. O que significam Moisés e Elias? Eles têm a lei e os profetas. Moisés e Elias são aqueles que aparecem ao lado de Jesus na transfiguração. A lei e os profetas, Lucas também cita lá no capítulo 24, no versículo 27, quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos que estão a caminho de Emaús. Vocês não ouviram o que a lei e os profetas diziam sobre mim? Ou seja, quem negligencia a palavra de Deus está negligenciando o próprio Cristo, porque falam dele. E aqui, este rico, ele negligenciou a vida toda a lei e os profetas. Na verdade, o texto vai terminar para nós com uma orientação muito clara. Não transformar a riqueza dos bens materiais como se isso fosse o alto bem que podemos ter na vida, mas usar estes bens, este bem, também aos pobres para o bom uso, a quem Deus sempre favorece, ou seja, os pobres. Fica então a mensagem para nós como estamos administrando os nossos bens. Se estamos negligenciando aqueles que estão à nossa porta e que precisam também da nossa ajuda por serem também filhos de Deus. Vamos agora às questões que nos são propostas. Recordo-me de alguma situação que eu tenha agido como o rico, indiferente à dor do outro? Uma questão importante da nossa vida de fé. Nós não podemos negligenciar a presença daqueles que são necessitados. Sejam dos bens materiais, das nossas ajudas, nossa esmola, da nossa atenção,
mas também da nossa ação enquanto discípulos, missionários do Senhor. E isto é preciso que cada um faça um exame de consciência. Ignorar a presença deles, vivendo a nossa fé? Lembremos que a nossa fé também indica uma abertura, um acolhimento aos que precisam. E muitos se assemelham a Lázaro nos tempos de hoje. Na questão número 2, nós temos: quem é o Lázaro que está à minha porta hoje? O Papa Francisco alarga muito esse conceito de um necessitado, de um pobre, para também aqueles que moram nas periferias existenciais. Ou seja, nós temos pessoas que moram em situações difíceis, fisicamente falando, mas existem pessoas que estão como que alheias ao mundo, alheias a uma experiência de amor, alheias a uma experiência de perdão, alheias a uma experiência de acolhida, alheias a uma experiência de fé. O Lázaro, nos tempos atuais, pode ser assim aqueles que encontramos nas esquinas, nas portas da igreja, ou muitas vezes que batem nos sinais de nossas casas, mas também temos muitas pessoas que passam por necessidades espirituais, psicológicas, que muitas vezes a nossa palavra, a nossa acolhida, o nosso testemunho de fé, a nossa presença ajudaria estas pessoas a saírem dos seus estágios alheios para poderem ser inseridas dentro da comunidade e da experiência de fé. A terceira questão nós temos: o que mais me impressiona no contraste entre o rico e o Lázaro? Sem dúvida nenhuma, como o texto nos apresenta, são as duas realidades. Uma, de uma pessoa que tem o poder de escolha, o poder financeiro, a possibilidade de viver bem, sim, mas também de não se isolar no seu egoísmo ou ganância daquilo que tem. Do outro, o pobre Lázaro, que está como que destinado a simplesmente a sobreviver. Um vive de forma opulenta, o outro sobrevive na medida do possível. Isto certamente nos ajuda a compreender e responder e também meditar sobre essas distinções que existem hoje também em nossa sociedade. Vamos agora compreender o que um padre da igreja nos diz para podermos entender melhor o texto de hoje. Santo Agostinho nos coloca: estando com todo o corpo a arder em chamas, buscava refrescar a língua. A morte e a vida estão em poder da língua, mas com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação, coisa que o homem rico deixou de fazer por soberba. A ponta do dedo simboliza a menor obra que um homem faz assistido pelo Espírito Santo. Esta belíssima compreensão e interpretação de Santo Agostinho nos coloca justamente que nós temos a possibilidade de anunciar, de viver, mas é preciso se afastar da soberba, do egoísmo e do orgulho, pois eles fazem-nos cegos diante do que temos e do que somos. E como Santo Agostinho diz, a ponta do dedo significa este mínimo que podemos fazer pelo bem nosso, mas também como resposta ao próprio Deus. A nossa boca tem que anunciar, mas o nosso dedo, na verdade, a nossa mão, precisa ser o agente daquilo que nós somos. Filhos, discípulos, pessoas que precisam responder a este amor, não sobrevivendo, mas vivendo esta graça que Deus nos dá e, acima de tudo, pela caridade, pela resposta a este amor divino, vivermos uma experiência de fraternidade, uma experiência objetiva de fé, em que nós vislumbramos não irmos ao seio de Abraão, mas irmos participar das heranças eternas que Cristo já nos disponibiliza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a sintonia da esperança,
apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.